Provérbios capítulo 3, todos encontraram? Amém. Vamos ler o versículo 6, meus irmãos, que diz assim. Provérbios 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vamos repetir novamente. Vamos fechar aqui. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez nós rogamos as tuas misericórdias, ó Senhor. Carecemos delas, ó Pai. Necessitamos delas, ó, em cada momento, Pai, em cada segundo, Pai, em todos os lugares, ó Senhor. Nos ajude, meu Pai, nessa noite, a ministrar a tua santa palavra, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai, quebrantando os nossos corações e fazendo, meu Deus, conhecido por nós, ó Pai, que nós venhamos verdadeiramente conhecer o Senhor por meio da tua palavra, Pai, e que a mesma esteja gravada em nossos corações, Senhor. Meu Deus, o Senhor é o Deus da palavra, o dono da palavra, meu Pai. E a tua palavra, meu Deus, quando o Senhor diz, o Senhor, quando a lança, meu Deus, ela não torna vazia para o Senhor, meu Deus, mas antes ela cumpre com o seu desígnio, meu Deus, ela cumpre com a vontade do Senhor, meu Pai. Deus, que nesta noite, meu Deus, e em cada momento que a tua palavra ela for ministrada neste altar, meu Pai, que ela venha cumprir com a vontade do Senhor, Pai, transformando vidas, ó Pai, renovando, restaurando, libertando, curando, ó Pai, trazendo vida e esperança, meu Senhor. Te pedimos, Espírito Santo, permaneça conosco neste lugar. Fale conosco por misericórdia, Pai. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda, as tuas veredas. Meus irmãos, estamos no livro de Provérbios, que a amada igreja bem sabe que é escrito por Salomão, homem sábio, que escreveu muitos e milhares de provérbios. E dentro do livro de Provérbios há conselhos e ensinamentos para todo e qualquer tipo de coisa, se pararmos para analisar. Mas dentro de todos esses conselhos e ensinamentos, eu quero focar com os irmãos neste versículo. A princípio, apenas a parte A do versículo, quando diz reconhece-o em todos os seus caminhos. E depois nós vamos entender sobre ele endireitará as tuas veredas. Porque muitos crentes têm desejado tanto as partes boas de cada versículo, de cada passagem, como bem mencionado no culto anterior. Quantos que não gostam de Salmos 37, versículo 4, se eu não estiver enganado? Deleite no Senhor, confia no Senhor, espera nele. Então, tudo que é bom é bem-vindo. Tudo aquilo que se trata de bênçãos é sempre bem-vindo. Mas como aqueles que aguardam as bem-aventuranças, as coisas boas da parte do Senhor, nós também, como filhos, precisamos estar prontos para ouvir em todos os momentos a correção do Pai, os ensinamentos do Pai, o que Ele tem a nos dizer. Como um bom pai é aquele que chama a atenção, chama para perto, corrige, e depois vem ali os bons conselhos, falando o porquê da correção. Porque nenhum pai deseja o mal para o seu filho. Pelo contrário, antes o bem. E Deus, com toda certeza, é o que deseja para o seu povo, para a sua igreja, para a sua igreja. E o Senhor, Ele tem buscado essa igreja a que o reconhece
em todos os seus caminhos. Porque não estamos falando aqui sobre eu acredito que Deus existe. Não é sobre isso. Não é sobre crer. Porque a palavra do Senhor também nos diz que os demônios creem. Eles creem, temem e estremecem diante da presença de Deus. Estamos falando aqui sobre reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas. E conhecer é diferente de reconhecer. Conhecer, o mundo todo conhece. Eu sei, aí já ouvi falar sobre Deus. Conheço sobre esse Deus que estão falando por aí. Mas reconhecer é para aqueles que têm buscado intimidade. Reconhecer é você entregar o seu controle para o Senhor. Reconhecer é você tirar o seu eu fora do lugar e deixar que o Senhor conduza. Reconhecer é o Senhor estar no centro de toda a vontade. Não da nossa vontade, da vontade dele. Reconhecer é saber que Ele é Deus, Ele pode tudo. Reconhecer é eu de verdade, meus irmãos. Eu sei que isso na fala é muito fácil de dizer, diferente no momento da prática, no momento da atitude. É dizer, Senhor, não, Senhor, pode conduzir a minha vida. E quando chegam os momentos de aperto e dificuldade, eu imediatamente tiro o Senhor do caminho e agora eu quero ajeitar as coisas do meu jeito. Eu já não estou o reconhecendo. Cadê o reconhecimento de que Ele pode tudo? Quando eu quero bem fazer do meu jeito. Cadê o reconhecimento de que Ele é Deus na sua vida? Quando o mundo bem fala sobre Deus, mas infelizmente não conhece a Deus. Pessoas que falam de Deus, mas não conhecem a Deus. Pessoas que leem a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas não conhecem o Deus da Bíblia. E, infelizmente, como nós sabemos que a palavra de Deus, esta Bíblia sagrada, ela é direcionada para o povo de Deus, sobre a face da terra, existem muitos crentes dentro dessa condição, que não conhecem a Deus. Estão dentro da igreja, o corpo, mas a mente, o coração tem estado lá fora. Crentes que têm lido a Bíblia, suas letras, suas belas palavras, seus belos conhecimentos, mas não têm conhecido o Deus que as escreveu. Crentes que têm frequentado muito a igreja, crentes que têm cantado muito no altar, crentes que têm sido sempre fiéis aos cultos, mas não têm conhecido o Deus que aqui dentro está presente. Porque não tem reconhecido, não tem verdadeiramente entregado seus caminhos ao Senhor e tem brincado de cristianismo, tem brincado de um evangelho. E Salomão, nos seus conselhos aqui, ele vem desde o início do capítulo 1, capítulo 2 e 3 e assim por diante, todo o livro de Provérbios aconselhando a igreja, o povo, instruindo nos caminhos do Senhor, querendo apresentar a nós a sabedoria, a verdadeira sabedoria, como se tratando de Cristo Jesus. E ele vem com palavras doces, como por exemplo, no capítulo 3 em que estamos, versículo 1, ele inicia dizendo: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Olha como o Senhor, Ele nos chama. Olha como o Senhor nos trata, de maneira que venhamos nos achegar a Ele. Filho meu, não te esqueças da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles, os mandamentos do Senhor, você fazendo isso, não esquecendo da lei do Senhor, guardando no coração os mandamentos do Senhor, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos
dizer: Deus existe, mais uma vez aqui, mas reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Eu quero já deixar a minha primeira pergunta aos amados irmãos. Você reconhece-o como o Senhor da sua vida? Um dia cada um de nós tivemos o privilégio de levantarmos as nossas mãos e declararmos com a nossa boca, confessar com as nossas bocas, crendo que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E nós ali fizemos promessas ao Senhor, assim como em um matrimônio, marido com a esposa, esposa com o marido, de promessas. Senhor, eu prometo andar em teus santos caminhos, guardar as tuas leis, os teus estatutos em meu coração, para não pecar contra ti. E nós sabemos que ao decorrer de toda essa jornada que estamos aí, desde o início da nossa conversão, nós sabemos que altos e baixos acontecem. Cada um dos irmãos tem longas histórias para contar sobre muitas aflições, situações, pelejas, choros, angústias, tantas coisas que talvez muitas delas vocês nunca se abriram para falar com alguém, nunca se expressou e apenas Deus conhece. E a nossa caminhada ela é assim, meus irmãos. Não é fácil não, mas o Senhor ele nos promete a coroa da vida eterna para aqueles que permaneceram até o fim. O Senhor ele nos prometeu. E diferente do homem, o Senhor, quando ele promete, ele cumpre. E nós, quando prometemos ao Senhor, temos cumprido? A nossa fala, ela tem sido fiel até esse momento? Ou será que no decorrer da caminhada eu tenho me esquecido do Deus que salvou a minha vida? Eu tenho parado de crer em Deus e eu tenho sido um frequentador de cultos. Eu não tenho sido mais aquele que tem sentido a glória e a presença de Deus. Eu não tenho sido aquele que tenho sentido o arrepiar dos meus braços, o sussurrar do Espírito Santo falando comigo, o bradar da voz do Senhor no mais íntimo das minhas entranhas. E isso tem se passado e virando algo rotineiro, costumeiro. Temos vivido uma vida como se fosse algo qualquer. E isso tem prejudicado não a Deus, porque Ele continua sendo Deus. Isso tem prejudicado aqueles que têm estado dessa forma. Aqueles que têm deixado Deus de lado. Aqueles que têm corrido tanto em prol da coroa desta terra, do troféu desta terra, da linha de chegada desta terra. E o Senhor ele tem ficado para trás. E mais uma vez, eu quero convidar aos irmãos, como Salomão convida por meio do Espírito Santo de Deus: reconhece-o em todos os teus caminhos. Durante todos os teus caminhos, a sua caminhada, a sua jornada, o Senhor ele tem sido visto na sua vida. As pessoas neste mundo afora têm nos conhecido de que maneira? Elas nos conhecem ou elas nos reconhecem? Ah, fulano eu sei quem é. É fulano ali. Ah, é fulano, reconheço. Ele é de tal igreja, o comportamento dele é dessa forma, ele vive dessa maneira, ele age dessa maneira, ele fala dessa maneira. Você é reconhecido diante das pessoas pela forma que você vive, pela forma que você fala, se expressa, anda, a forma que você age no seu trabalho, por onde quer que você esteja, dos seus íntimos, você é bem reconhecido. E como você tem sido reconhecido? Como as pessoas têm visto Deus na sua vida? Como elas têm visto Deus em nossas vidas, meus irmãos? Deus ele tem sido visto de que forma em nós, aos olhos do mundo? Será que temos propagado como os outros aí fora? Estamos carregando um Deus morto numa cruz? Estamos carregando aí em procissões ainda?
Estamos vivendo costumes do mundo? Será que estamos como Atos 17, ali levantando altares e chegamos em um Deus que eu não conheço, mas eu vou levantar um altar porque coisas boas se fez a respeito dele, foi feito por meio dele? Ou você conhece o Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Responde para você. Responde para o seu íntimo. Permita que o seu espírito fale com o Espírito de Deus, testificando com o Espírito de Deus. Que o Senhor nos sonde nessa noite e veja se verdadeiramente o reconhecemos. No livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, vai dizer que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu sempre digo isso a respeito deste texto porque será algo muito pesado, uma fala muito pesada para aqueles que a ouvirão naquele dia. Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas, Senhor. Eu preguei, profetizei, curei em teu nome, fiz maravilhas em teu nome, Senhor. Eu abençoei vidas, eu ajudei vidas, Senhor, em teu nome, tudo isso eu fiz, Senhor. E a palavra lamentável e terrível para essa alma, essa vida é: eu não vos conheço. Não vos conheço. Porque tem pessoas, são pessoas que têm andado na casa de Deus, usado o nome de Deus sem conhecer a Deus. E Deus, Ele permite que coisas aconteçam porque é sobre o seu nome, é sobre o nome de Jesus. E o nome de Jesus nunca será envergonhado e blasfemado. Glória a Deus. No nome de Jesus todo mal cai por terra. No nome de Jesus todo demônio é repreendido, toda alma é curada, toda vida alcança a graça do Senhor. É porque é no nome de Jesus Cristo. Mas muitos que têm usado o nome de Deus não conhecem esse Deus. Têm preocupado com as lãs, tem preocupado com o seu nome, o seu status. Eu não conheço, apartai-vos de mim. Eu não conheço. Diferentemente da palavra de Pedro, quando ele diz: tu és o Cristo. Eu quero saber de vocês uma coisa, Jesus falando. O que estão dizendo aí ao meu respeito? Assim, uns dizem que o Senhor é isso, outros dizem que o Senhor é aquilo, outros dizem isso, e ali foram ditos nomes. E Jesus ele pergunta, afinal, vocês, o que vocês dizem ao meu respeito? Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, abre sua boca e diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Cristo ele afirma: é verdade. É verdade. Mateus 16, meus irmãos. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, diferente do que é ensinado aí fora, uma igreja levantada aí fora, como que no nome de Pedro, como que se Jesus dissesse que Pedro seria a pedra edificadora. Então torcem a palavra de Deus e levantam altares a Baal, aos seus ídolos,
Quando então Jesus ele está dizendo, Pedro, sobre esta pedra, Pedro, sobre esta verdade que você acabou de dizer, Pedro, sobre você em dizer que eu sou o Cristo, Filho de Deus, Pedro, edificarei a minha igreja sobre esta verdade, que é Jesus Cristo. Não é sobre Pedro que seria levantada e edificada uma igreja, mas sobre Cristo Jesus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja de Jesus Cristo. Sobre essa verdade, meus irmãos, que é a palavra de Deus. E Pedro, ele o reconhece neste momento como Cristo, o Filho de Deus. E como Jesus pergunta aos discípulos, eu repito a pergunta de Cristo para nós neste momento, meus irmãos, a cada um de nós, e digo, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é este que tem anunciado a vontade do Pai sobre a terra? Quem é este para vocês? É João Batista? É Elias? É Jeremias? É um homem sábio? É um bom profeta? Quem é Jesus? Para a igreja? Para cada um de nós, quem é Jesus, meus irmãos? Tu és o Cristo, Senhor. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedro o reconhece. Meus irmãos, eu fiz algumas pontuações. Eu disse para o evangelista Ricardo que a memória está muito além do que deveria ser. E por isso eu tenho precisado anotar, pontuar versículos para mim não esquecer, alguma pontuação específica, e eu vou só estar fazendo isso como de costume. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui, meus irmãos, para estarmos continuando meditando, é reconhecer Deus abre caminho para a cura. Quero levar os irmãos lá em 2 Reis, no capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, eu vou fazer a leitura. Os irmãos já conhecem o texto, mas eu vou fazer a leitura para os irmãos entrarem na história e ficar fixada no coração dos irmãos. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Já perceba esse detalhe: chefe do exército do rei da Síria e um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Chefe de exército, grande homem e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, mas uma característica de Naamã, porém leproso. Homem com qualidade, mas porém leproso. Versículo 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua vida. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo
Em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. Meus irmãos, somente até aqui. Homem, o que? De 4 características. Homem, chefe de exército, um grande homem, um senhor e de muito respeito, e também um homem valoroso, cheio de qualidade, porém leproso. E se a gente continuar a leitura do texto, percebemos um grande orgulho tomando o seu coração, rejeitando ouvir e atender a ordem do profeta, quando pediu que mergulhasse no Rio Jordão. E ele fez questionamentos logo neste rio, tantos outros, por que neste? Mas, queridos irmãos, como eu disse na pontuação que eu coloquei, reconhecer a Deus abre caminho para tudo. Enquanto o orgulho ele permanece no coração, enquanto o eu ele se sobressai sobre as nossas vidas, enquanto as coisas elas têm que ser do meu jeito e assim, ponto final. Meus queridos irmãos, estamos edificando uma muralha. Não é um muro, não, é uma muralha entre nós e Deus, impedindo o agir do Senhor, porque queremos trabalhar do nosso jeito. Quero que as coisas aconteçam da minha forma. Eu quero que Deus faça assim, do jeito que eu tenho falado. E até mesmo em nossas orações somos muitas vezes tão orgulhosos que oramos determinando ordens ao Senhor de como Ele deve fazer para então me abençoar. E aí sai tudo do lixo, já saiu fora do lugar tudo, e nada mais funciona. E agora começam os questionamentos diante daquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Por que, Senhor, tanta enfermidade? Por que, Senhor Deus, portas fechadas? Por que, Senhor Deus, tudo isso, Senhor Deus? Parece que nada dá certo, nada vai bem, tudo está ruim, Senhor. Aí o Senhor nos traz a lembrança essas coisas. Muitas vezes parecemos pessoas de valor, de respeito, de honra, representantes de alguma coisa, mas o orgulho está lá em cima. A enfermidade ela continua. Mas quando o orgulho é deixado de lado, o eu some de uma vez por todas, e então eu me rendo a essa ordem de Deus, por mais que é o profeta falando, mas é por ordem de Deus. Então a cura e o milagre acontecem. Glória a Deus, aleluia. E o versículo 15, Naamã vai dizer: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Reconhecer a Deus é a melhor coisa que o crente possa fazer e deve fazer para sempre. Entenda que não é saber que existe um Deus. O mundo está cheio de gente que sabe disso. Sabem tanto que recitam a Bíblia e é um espetáculo em suas falas, mas estão longe de Deus. Dizem que conhecem a Deus, mas estão longe. E longe de Deus.
porque falam apenas com os lábios e o coração vazio. Naamã, ele se permite, ele deixa o seu orgulho de lado e ele reconhece o Deus de Israel, o Deus do profeta. E a cura aconteceu em sua vida, meus irmãos. Glória a E Deus. se ele não cedesse a isso, se ele não reconhecesse o Senhor, o Deus de Israel, se ele não atende à voz de Deus, estaria enfermo, continuaria com a sua luta. Mas o Senhor usou de misericórdia, ele o reconheceu. Segundo ponto, meus irmãos, quando Jesus é reconhecido, milagres acontecem. Falamos sobre a situação de Naamã, sua condição, e pelo seu reconhecimento em Deus, reconhecendo o Senhor como Deus, um milagre aconteceu na sua vida e ele foi curado. E vamos comigo em Marcos, capítulo 5, mais uma história de uma vida que o reconhece e alcança também a cura da parte de Deus. Marcos capítulo 5. Versículo 25, diz assim, conhecido também é um texto pela igreja do Senhor. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, perceba, ela ouviu falar de Jesus assim como aquela multidão que estava cercando Jesus. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque ela dizia consigo mesmo, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Ela reconheceu Glória a Deus. a autoridade, ela reconheceu a autoridade que havia sobre Jesus, o poder que havia sobre Jesus e o senhorio de Jesus. Ela o reconheceu como Senhor. Meus irmãos, perceba que é uma multidão seguindo Jesus Cristo. E nos nossos dias não está diferente. Quantas igrejas está cheio de multidão, mas poucos procurando uma oportunidade de tocar nas obras do Senhor. Igrejas cheias de multidão de pessoas. Poucos que estão procurando a oportunidade da graça, do milagre, de reconhecê-lo. Todos ali sabiam, é Jesus de Nazaré, é Jesus aquele que curou fulano, curou o cego, surdo, mudo, aleijado. Ela também não foi diferente. Ela soube sobre isso.
Mas ela foi muito além. Ela foi muito além. A ponto de tocar nas orlas do Senhor. Reconhecendo que em Jesus havia poder. Reconhecendo que Ele é o Senhor e que nele havia autoridade. Ela foi além de multidão. O Senhor não está atrás de multidões, não, meus irmãos. O Senhor está atrás de corações quebrantados e contritos. O Senhor está atrás de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor está atrás de verdadeiros adoradores, daqueles que se alimentam, se enchem da presença do Senhor. O Senhor não está atrás de pessoas com uma regrinha em sua mão. O Senhor não está atrás de pessoas que têm decorado a forma de seguir no culto. O Senhor não está atrás de pessoas preocupadas mais com suas doutrinas seculares que têm distanciado tantas vidas do que a doutrina da salvação, de alcançar almas, vidas. O Senhor, Ele tem atrás de doentes. Jesus não está atrás de pessoas sãs, não. Pessoas que estão bem. Não. Ele está à procura daqueles que estão doentes, carentes do Senhor, necessitados do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, e se eu e você fomos um desses que reconhece ao Senhor e que se encontra nessa situação, Senhor, eu sou enfermo, eu sou doente, eu preciso do Senhor, meu Deus. Ele é o Senhor da sua vida. Para aqueles que já estão sãos, que não precisam de médico, o Senhor não tem o que fazer, eles já estão resolvidos, com as suas vidas resolvidas, solucionadas. Talvez o patrimônio, o bolso cheio já é o suficiente para o que eles almejam e desejam. Não são estes. Percebam quem são as pessoas que iam atrás de Jesus para conhecê-lo. Não eram os fariseus e saduceus, homens da lei. Não, eram pessoas que estavam mortas espiritualmente, estavam olhando para si, suas condições e entenderam que não havia mais jeito, até que Jesus aparece e elas percebem que aonde não havia mais jeito, que aonde aparentemente era o fim, a esperança estava ali diante dos olhos dela. Glória a Deus. Um homem há mais de 30 anos aguardando uma água se mover para então ter a oportunidade de entrar e ser curado, porque era aleijado. Ele passava todos os dias e se passavam anos e anos dentro dessa situação. Qual era o seu fim? Qual era a expectativa da sua vida? Assim será. Eu vou morrer dessa forma e a minha vida vai terminar desse jeito e não tem mais o que fazer, porque eu nunca consigo, nunca vou chegar. Até que a sua esperança ela chegue. Até que o médico dos médicos aparece. E é sempre assim. Na hora que menos esperamos. Na hora que a gente parece que não tem mais jeito. Na hora que parece que tudo chegou ao fim. E não existe super-herói. Tá bom, meus irmãos? Não existe crente com peito de aço, não. Somos todos frágeis. Somos todos imperfeitos aos olhos humanos, como homens, como pó. Somos aqueles que choramos, lamentamos, nos prostramos diante do Senhor, porque reconhecemos que somos pó, que se não for o Senhor e as suas misericórdias, o que será de mim? O que será de mim? O que será de nós, meus irmãos?
Mas é quando encontramos Jesus Cristo e percebemos, meus irmãos, que o Senhor nos dá vida, nos dá esperança, o reconhecemos como Senhor, e ali está a vida, está a cura, está o milagre, que Ele está diante de nós todos os dias. O Senhor está diante de nós todos os dias, esperando apenas que o reconheçamos. É preciso reconhecermos. E essa mulher, ela o reconheceu. Ela o reconheceu. E Jesus, Ele pergunta: quem me tocou? E essa não é uma pergunta de quem não sabia de nada. Estamos falando de Jesus. Não é uma pergunta de quem estava perdido em meio à multidão. Não. Ele sabia onde ele estava. E ele conhecia cada uma das pessoas que ali estavam também. Mas essas pessoas que estavam ali não estavam reconhecendo quem estava no meio da multidão, que era Jesus. Mas quando ele faz essa pergunta, ele espera essa vida se aproximar e declarar: foi ele, o Senhor. E ela sai da sua casa já determinada em tocar. Se eu tiver a oportunidade de apenas tocar na ponta das suas orlas, somente isso, eu vou ser curado. Reconhecimento do senhorio, do poder de Deus. E ela demonstra uma fé tremenda, que Jesus Cristo, Ele diz: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro ponto, meus irmãos: muitas pessoas conhecem a Deus, mas não o reconhecem. Vamos comigo, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. Aqui o apóstolo ele vai falar de um povo depravado, um povo vivendo em uma idolatria e em uma depravação terrível. E o texto, se formos lermos antes e seguir depois, vai falar da corrupção do homem, a ponto de viver mulher com mulher, homem com homem, e nada disso importando para eles. Pessoas que conheciam a Deus. E é o que o versículo vai dizer agora, Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela vem como uma espada. E ela vem, não é para derrubar e destruir a igreja, não. Ela vem para corrigir. O apóstolo Paulo, eu vou usar uma expressão, mas talvez não seja assim. Ele teve um grande labor com a igreja de Corinto, uma insistência em seus ensinamentos ali, uma igreja que insistia no erro, falhando, errando, mas o apóstolo Paulo também insistia em estar exortando-os, ensinando-os. Tanto é que não foi apenas uma carta enviada, 2 cartas enviadas à igreja de Corinto. Ou seja, para a igreja que estava em Corinto, o Senhor não abandonou, o Senhor estava ali, corrigindo, persistindo em corrigir. E a palavra ela vem para a correção, para nos ensinar, para nos alertar, para nos dar vida, para abrir os nossos olhos espirituais, para que se estivermos vivendo de alguma maneira fora da palavra do Senhor, a palavra ela precisa nos despertar.
E se ela não nos despertar, misericórdia, porque chegamos neste ponto. Tendo conhecido a Deus, mas não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Está falando de um povo que conhecia Deus e que não estavam nem aí para Deus. Estavam desejosos por seus prazeres, preocupadas em satisfazer as suas vontades, amando mais a criatura do que o Criador, dando honras e glórias ao homem e esquecendo do Deus Todo-Poderoso. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não reconheciam Deus de maneira alguma, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Percebam isso, meus irmãos. Deus os entregou. É assim que vocês querem viver? Então, fiquem à vontade. Conhecem a Deus de ouvir falar, mas essas pessoas não o reconheciam como Senhor. Pessoas que não se importam com Deus, crentes que não se importam com Deus, não se preocupam com a sua palavra, não se preocupam, como o apóstolo Pedro diz, em nos santificarmos, assim como Ele é santo, para que nós venhamos também sermos santos. Não se preocupa com uma vida de santificação, uma vida de renúncia, uma vida de abrir mão, porque o convite para se aproximar de Cristo é esse, não existe outro. É abrir mão, é renunciar, é tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Não existe outro meio mais fácil. Não existe um jeitinho brasileiro para com Deus, de tudo se resolver de um jeito mais fácil. Com corrupção, mas é de um jeito mais fácil. É ladrão, mas ajuda os pobres. É isso, mas faz coisas boas. Com Deus não tem esse tipo de coisa, meus irmãos. Deus, Ele é santo. E Ele exige. Isso não é um pedido com carinho da parte de Deus, não. Isso é uma exigência. Eu sou santo, quer se aproximar de mim? Seja santo também. O Senhor, Ele é santo. E Ele requer santidade diante da sua presença. Se os anjos, criaturas do Senhor, diante dele, cobrem suas faces com as suas asas, para não olhar para o Senhor, aqueles que estão diante do Senhor, anciãos que lançam suas coroas, e essa criatura sobre a terra, homens e mulheres pó, homens miseráveis, que se não fosse Deus, o destino de todos nada mais era do que o inferno, porque, como diz a palavra do Senhor, todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos estavam. E esse era o destino de toda a humanidade. Pecadores, e o merecido para esses pecadores como salário é a morte. Mas até que Jesus Cristo, Deus, Ele oferece Jesus Cristo, o dom perfeito, aonde fomos alcançados por sua graça e misericórdia, meus irmãos. Só que isso tem se confundido. Não fomos alcançados pela graça para vivermos de qualquer jeito.
O véu não se rasgou para entrarmos, chutarmos o pau da barraca, como diz, fazer o nosso jeito e bagunçar na casa de Deus, e assim, pronto, acabou. Não. Jesus Cristo, quando ele adentra o templo, e ele vê ali aqueles homens, aquele monte de coisa, e vendas, e aquela bagunça no templo do Senhor, ele sai derrubando tudo. Esta é a minha casa, e a minha casa será chamada casa de oração. Não importa se foi destruído o templo, não importa se está faltando a metade da parede, é a casa do meu Pai, é lugar de temor e de santidade. Retira as suas sandálias quando há de entrar diante da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é santo. E nós não vamos entender sobre isso se apenas conhecemos que é um Deus que criou os céus e a terra. Mas vamos entender perfeitamente sobre isso quando o reconhecermos como Senhor, como autoridade, como o poderoso sobre essa terra, o Deus dono de tudo. E Ele espera isso da sua igreja e do seu povo. Não é apenas dizer Senhor, Senhor, mas é reconhecê-lo como o Cristo, como o apóstolo Pedro disse. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, se há orgulho em nossos corações, imediatamente isso precisa ser cortado pela raiz. Se há inveja, se há sentimento de amargura, de raiva, de iras, aquilo que as obras da carne ela bem representa, tudo isso é preciso ser arrancado dentro das nossas vidas. Para entrar na festa do Senhor, é necessário entrar com vestes brancas. É necessário, para entrarmos no reino dos céus, nos tornarmos como uma criança, com um coração puro, pronta para perdoar, pronta para amar, pronta para servir, pronta para estar perto. Glória a Deus. Todo orgulho, todo sentimento de vaidade, de pecado, meus irmãos. Aqueles que ainda estão governados pela própria vontade, pelo seu eu. Esse eu, duas letras apenas, tem destruído tantas vidas. O eu, ele quer dominar, o eu, ele quer fazer tudo, o eu, ele quer passar por cima, o eu, ele quer determinar como as coisas devem ser, o eu, ele quer seguir a Cristo, mas a cruz fica lá para trás, o eu, ele não quer renúncia. E eu digo que o eu também não se assenta à mesa de Cristo. O eu não pode estar com Cristo. Aquele que quer fazer a sua vontade não tem como andar com Jesus, isso se torna natural. Se o pecado está enraizado em nossos corações, não tem como andar com Cristo. E nem precisa Cristo falar, você está em pecado, porque o pecado nos condena quando vivemos em uma vida de pecado. Naturalmente aquele que vive em pecado, ele se afasta, porque ele busca as suas paixões, os seus desejos, aquilo que lhe interessa, porque ele não tem reconhecido ao Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, quarto e último ponto, reconhecer Deus traz direção e restauração. O que lemos em Provérbios capítulo 3, versículo 6? Os irmãos conseguem recitar, sem lugar, ou relembrar? Falamos o tempo todo, em cada passagem, em cada tópico.
Qual foi a primeira palavra do versículo? Reconhecer. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Permita que Ele seja o dirigente da sua vida, não é em alguns momentos. Senhor, eu vou fazer isso e resolver isso. Senhor, conduza. Ué, virou garçom? Deus virou garçom para prestar serviços a nós? Quando desejamos? É para Ele ser aquele que serve ou é para Ele ser aquele que é Senhor nas nossas vidas? Reconhece-o em todos os teus caminhos, em todo o âmbito das nossas vidas, meus irmãos, em tudo, meus irmãos, em todas as áreas das nossas vidas, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. É em você, como pai, mãe, como esposo, como esposa, como filhos, como servos, como empregados, como patrões, como líderes, em todas as áreas da sua vida, em tudo que viermos fazer. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E então vem a parte boa, que muitos que estão dentro da igreja estão procurando só a parte boa, porque ainda não conhecem Jesus. A parte boa, ela é para a igreja, ela faz parte, ela é para o povo de Deus. A igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor, ela vai receber o bom e o melhor. Já está reservado, já está preparado. João 14 diz, a morada já está pronta, já está preparada. Eu vou vir te buscar. Mas estão buscando a rosa. Disse uma vez, gostam tanto da rosa, mas esquecem dos espinhos dela. Esquecem que tem que tirar o espinho do talinho. Dói pegar ali, não dói? Ela é bonita, mas na hora de pegar tem que ter cuidado. Tem alguns espinhos. Como o nosso irmão Zé, o pai do nosso irmão Diácono Almir, pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Ele endireitará as tuas veredas. Reconheça em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O que é endireitar? Como a palavra já diz, é corrigir, é alinhar. Se está endireitado é porque o negócio está torto, está difícil, tem alguma situação. Então o Senhor, Ele vai corrigir, vai alinhar a sua vida quando o reconhecemos. Quando o temos em nossas vidas, como o Senhor das nossas vidas, então o Senhor vai estar ali, para te conduzir, para endireitar as tuas veredas, para mostrar que Ele é presente. O mar está ali balançando, o vento soprando, mas eu estou no barco, fica tranquilo, Ele resolve, vamos passar juntos. Pelo fogo vai passar, mas fica tranquilo, o Senhor vai passar junto. O fogo não vai queimar não, a água não vai afundar ninguém não, afogar ninguém não. É dentro da fornalha ardente está presente o Senhor, porque os que estavam dentro da fornalha o reconheciam. Eles não se importavam, pode nos jogar, não tem problema. Se o Senhor quiser nos livrar, glória a Deus. Se Ele não quiser nos livrar, glória a Deus também. É reconhecer o Senhor diante de tudo isso. Enquanto as coisas estão boas, é uma maravilha. É bom falar que Deus é amor, que Deus é coisas boas, e realmente Ele é. Mas e na hora que abrimos o armário e está faltando tudo? Ele continua sendo o Senhor da sua vida, ou a hora que a murmuração vem? Cadê o Senhor? O Senhor não disse que era meu Deus? Olha para o meu armário vazio. Olha para a minha casa, Senhor, cheia de enfermidade. O Senhor não disse que é o médico? O
reconhecimento do Senhor sumiu, fugiu. Irmãos, eu sei que falar é muito fácil. Em Isaías capítulo 45, versículo 2, ele vai dizer assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Reconhece, meus irmãos, o Senhor em sua vida. Ele vai adiante de ti, ele vai endireitar os caminhos tortuosos. Aonde estava difícil, o Senhor vai estar presente para te ajudar. A igreja, ela nunca esteve, não está e nunca estará sozinha. Aquele que ama ao Senhor estará sempre com o Senhor. Glória a Deus. E como João ele bem diz sobre aquele que ama ao Senhor, é aquele que guarda os seus mandamentos. Não tem como ser de outra forma. Se eu amo ao Senhor, eu guardo os seus mandamentos. Essa é a prova de amor. Aleluia. A prova de amor de Deus para conosco foi como enviando seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha como Deus ele prova o seu amor para conosco. Sendo nós ainda pecadores, ele prova o seu amor para a comunidade, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. E o que ele pede de nós como prova de amor? Guarde o meu mandamento. Senhor, mas os seus mandamentos são difíceis, porque fala para mim amar o meu irmão. Oh, meu Deus do céu, é difícil. Senhor, é difícil amar o meu irmão. Senhor, é difícil perdoar o meu irmão e muito mais caminhar do lado do meu irmão, Senhor. Eu prefiro estar em outra igreja, mas na outra igreja vai ter irmãos também. Então eu vou para outra e vai ter, meus irmãos. Os mandamentos do Senhor são esses: amar o seu irmão, perdoar, fazer o bem, servir. E é difícil para muitos servir também. É difícil para muitos. O maior servo esteve como homem sobre essa terra. O maior servo, ele se reúne em uma mesa, em uma ceia. O maior servo, na sua última ceia, ele se prontifica em estar com os seus discípulos. E ele faz uma demonstração do que é ser servo, em lavar os pés dos seus discípulos. Ensinando-nos, meus irmãos, que se Ele, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, lavou os nossos pés, se Deus lavou os nossos pés, eu vou querer ser maior do que Deus e não querer lavar os pés do meu irmão? Os irmãos estão entendendo o que é lavar pé aqui, meus irmãos? É difícil para muitos lavar os pés do seu irmão. Eu lavo os pés dos meus filhos. Eu lavo os pés da minha esposa, do meu marido. Aí é muito fácil, meus irmãos. Tudo é fácil quando são dos nossos íntimos. Deus nos convida a reconhecer como Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero finalizar essa mensagem fazendo esse convite. Reconheça-o como Senhor da sua vida. Reconheça-o como Deus da sua vida. Glória a Deus. Não tenha Deus como um amuleto da sorte, não. Um crucifixo em seu pescoço. Não tenha Ele apenas como um Deus que está aqui dentro e quando eu fecho, não é mais nada, não, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. O Senhor, Ele nos convida a reconhecê-lo, meus irmãos. Eu vou repetir que Deus ele não está em busca de multidões, mas sim corações quebrantados e contritos.
multidões o cercavam, multidões Jesus ele teve por perto o tempo todo. Em cada cidade por onde Jesus passava, ali havia multidões, mas também multidões daqueles que queriam que ele viesse sendo crucificado, multidões de pessoas que estavam dizendo que ele estava blasfemando, multidões de pessoas que queriam o mal de Jesus, que não o reconheciam, mas havia pessoas que estavam ali porque o reconheciam como Senhor, como o Filho do Deus vivo, aqueles que proclamavam Hosana, Hosana nas alturas, eram aqueles que estavam prontos a aparecer pelo nome de Jesus Cristo. Os discípulos provaram esse amor, demonstraram esse amor, entregando suas vidas por amor a Jesus, mortos a fio da espada, apedrejados, cerrados ao meio, crucificados, e tantos outros de geração em geração, vidas que têm passado, demonstrando o seu amor por Cristo Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, e o Senhor ele não quer que nós venhamos provar o nosso amor sendo crucificado em uma cruz, como o apóstolo Pedro, de cabeça para baixo. Ele não quer que sejamos ali cerrados ao meio, como o profeta Isaías, apedrejado, como Estevão e tantos outros, para demonstrar nossa prova de amor ao Senhor. Ele quer te pedir algo simples. Já disse, vou repetir. Ame o seu irmão. Demonstre a sua prova de amor para com Deus, amando o seu irmão, perdoando. 70 vezes 7, quantas milhões, milhares de vezes for até que Jesus venha. E Ele te encontre com o seu coração sempre quebrantado e contrito. A salvação é individual. Por mais que alguém pense algo sobre mim, não é sobre o que os outros pensem de mim ou de vocês, meus irmãos. É sobre como estamos diante de Deus. E o Senhor é assim, Ele quer nos encontrar.